Boa noite, que bom estar com você mais uma vez, é um prazer para mim. E, por sinal, eu devo até agradecer pela sua presença. Muito obrigado. E até fico feliz que você está participando comigo desse vídeo mais uma vez. Hoje eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você, porventura, já ouviu alguém falar assim, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero? Ninguém tem nada a ver com isso? Você já ouviu alguém falar assim? Ou você já pensou assim alguma vez na vida? Muito bem. Então, hoje nós vamos ver a que conclusão nós devemos chegar. A quem pertence a vida? A quem pertence o corpo que temos? Vamos considerar. Agora, para você entender bonitinho esse assunto, você deve ficar até o fim do vídeo. Assistir todo. Vai ser curto, vai ser objetivo, mas vai ser gratificante. Tenha certeza disso. Por sinal, devo até dizer que vou colocar meu telefone à disposição, tá? DDD 81 982 070 077. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, eu estou à disposição, vai ser um prazer. É o WhatsApp, pode deixar mensagem. Estamos juntos, nos aperfeiçoando no dia a dia, entrelaçando, debatendo, ajudando uns aos outros. Sim, muito bem. Muito obrigado para você que já é inscrito em nosso canal. Eu fico feliz em ter você como participante de nosso grupo, dessa rede social do YouTube. E, por sinal, se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever em nosso canal. Vai ser uma alegria para a gente ter você também participando conosco. Dê um like, ou como dizem alguns, dê um joinha. Isso vai ser muito bom. Não esqueça de colocar os comentários. Qual o seu parecer com relação ao que nós estamos fazendo no dia a dia, com nossas palestras. Compartilhe, porque compartilhando você está nos ajudando a ajudar outras pessoas que também precisam conhecer estes assuntos preciosos. Então, e agora surge a pergunta: a quem pertence a sua vida? A quem pertence o corpo que você tem aí? E que algumas pessoas dizem, é meu, faço dele o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Então vamos dar uma olhadinha? Eu quero contar uma historinha para vocês primeiro. Essa historinha eu ouvi quando era criança, um pregador estava contando. E ela marcou em minha vida. Um garotinho fez um barco de madeira. Eu não fiz um barco de madeira quando era criança, mas eu fiz uma canoa de madeira. É muito gostoso brincar de canoa. Eu morava na beira do rio e a gente aproveitava e explorava o máximo o rio e até tomava muito banho. Mas ele fez um barquinho de madeira e quando chovia, já que não tinha um rio como eu no fundo da casa, no fundo do quintal, ele soltava o barquinho na correnteza da chuva e corria e pegava ele lá embaixo e ficava se divertindo, se distraindo com esse. Era alegria, era o hobby dele. Então, o barquinho de madeira. No tempo da chuva, ele vibrava com a chuva. Só que, em uma determinada ocasião em que ele estava soltando o barquinho, correndo para pegar, soltando o barquinho, no que ele ia para buscar o barquinho, ele se atropelou. E não conseguiu pegar o barquinho. E o barquinho desceu de bueiro. Sumiu, desapareceu, perdeu o barquinho. Perdeu o sonho, perdeu a alegria. Que tristeza, que marca dolorosa para aquele garoto. O tempo passou. E em uma determinada ocasião ele estava andando pelas ruas da cidade. E ele se deparou com uma loja de produtos usados. E quando ele bateu o olho na vitrine, que surpresa! Meu barquinho! Meu barquinho! Aí ele entrou na loja, cumprimentou a pessoa que estava atendendo e falou, eu quero o meu barquinho. Barquinho? Que barquinho? Aquele barquinho que está na vitrine é meu. Seu não, ele está aqui para vender. Não, é meu, foi eu que fiz. Não, eu comprei aquele barquinho de um pescador. Aí o menino se ligou. Ele desceu no bueiro, desceu de rio abaixo e o pescador pegou e vendeu para a loja. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte. Quanto eu devo dar pelo barquinho? O moço acertou o preço. Ele falou, olha, o senhor vai fazer uma coisa comigo. Me dá 15 dias. Não venda o meu barquinho nesses 15 dias, que eu venho buscá-lo. Eu vou vir com o dinheiro buscar o meu barquinho. Não venda. Tudo bem. O garoto voltou cheio de expectativa.
e agora ele começou a limpar quintal, ele começou a carregar feira, ele começou a engraxar sapato, fazer de tudo para conseguir ajuntar o dinheiro. E dentro do espaço dos 15 dias, ele chegou na loja. Vim buscar o meu barquinho. Ele nem pediu desconto. Está aqui o seu dinheiro. Deu o dinheiro, pegou o barco, abraçou o barquinho e disse para o barco assim: agora você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu te fiz e a outra vez porque eu te comprei. Que alegria! O menino havia recuperado o barco. Agora surge para você a seguinte colocação. Para você que pensava que a vida era sua, que o corpo era seu e que você fazia dele o que você queria. Eu tenho aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, as seguintes palavras. Veja bem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Primeiro passo. Você pertence a Deus, porque Ele te criou. Agora, tem um outro texto na Bíblia Sagrada que está em 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, no capítulo 6, tá certo? Capítulo 6 de 1 Coríntios, nos versos 19 e 20, nós encontramos as seguintes palavras. Ele começa com uma pergunta. Vamos lá? Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ele está perguntando, você não sabe disso? Que é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmo? Você não é de você mesmo? E ele continua no verso 20 explicando, porque foste comprado por bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Interessante, né? Bonito. Então, pertencemos a Deus porque Ele nos criou. Pertencemos a Deus porque Ele nos comprou e ainda com bom preço. Ele não pediu desconto, igual o garoto. E agora, você pode se sentir abraçado por Deus e Ele dizendo aos seus ouvidos, você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e porque eu te comprei por bom preço. É bonito? Que Deus seja louvado. Eu fico feliz em pertencer a Deus. Tem coisa melhor do que essa? Agora, eu estive vendo o seguinte. A vida é um dom de Deus. O nosso corpo não foi dado para uso, nos foi dado para uso no serviço de Deus. E é seu desejo que dele cuidemos e o prezemos. Temos a responsabilidade. Nosso corpo deve ser conservado nas melhores condições físicas possíveis e sobre as maiores influências do espírito. Que interessante! Você já imaginou alguém pegar o seu celular emprestado, levar, usar, abusar e danificar, e depois trazer e nem tô aí? Não considerar. Você sentiria bem? Como você faria? Deixaria para lá ou ia cobrar? É exatamente, Deus vai cobrar. Ele colocou à disposição para ser usado para a glória dele, para o bem-estar. Uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e ao desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. Então, se você quer ter um caráter à semelhança do caráter do Senhor Jesus, que é o que nós precisamos para a eternidade, precisa de uma vida pura, uma vida santa, uma vida sadia. E interessante, né? Desenvolve as faculdades do corpo e da mente. Aperfeiçoa. É muito bonito. A lei da temperança deve nortear a vida de todo cristão. Deus deve estar em todas as nossas cogitações. Deve-se ter sempre
em vista a sua glória, devemos fugir de toda influência que nos escraviza os pensamentos e nos afasta de Deus. Tudo que afasta o pensamento de Deus deve ser repugnado. Achamos-nos sobre a sagrada obrigação para com Deus de dirigir o nosso corpo e reger o nosso apetite e paixões, de tal modo que elas não nos afaste da pureza e santidade, ou desvie-nos a mente da obra que Deus designou que fizéssemos nessa terra. Então, temos que harmonizar a nossa vida de uma forma que nada venha tirar de mente a nossa intimidade com Deus e também a responsabilidade que Ele colocou à nossa disposição de representá-lo com dignidade para aqueles que estão indiferentes para com Ele. Os que servem a Deus em santidade e verdade devem ser um povo peculiar, diferente do mundo e dele separados. Seu alimento será preparado não em vista de estimular a glutonaria ou a satisfazer a prazeres pervertidos de um paladar fraco, mas de recompor o físico e habilitar o corpo para uma mente sadia. Interessante. Aqui eu encontro as seguintes palavras: temos que nos separar de tudo e ser diferente do mundo. Não podemos ser iguais ao mundo. Temos que entender que temos uma responsabilidade. E nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 12, aqui nós temos um verso que tem uma colocação muito importante e que você não pode esquecer dele. São os primeiros versos do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você precisa de uma mente sadia para prestar um culto racional a Deus. E ele continua e diz: e não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme. Todo mundo faz, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo veste. E aí você vai entrar também. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Para que isso tudo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você tem que se encaixar nesses padrões. Você precisa entender que é necessário ser diferente do mundo, entendeu? Não se adaptar o que a gente chama de Maria vai com as outras, mas ser transformado pela renovação do vosso. Você entendeu o que é importante, você entendeu o que é útil, você entendeu o que não pode fazer, então segue, faça o correto e deixe os outros, já que eles não querem te ouvir. Diante dessa situação, eu devo dizer o seguinte: o nosso Pai Celestial outorgou-nos a grande bênção da reforma da saúde para que possamos glorificá-lo, atendendo às reivindicações que Ele tem sobre nós. Então, Ele tem uma responsabilidade sobre nós, está cobrando de nós essas reivindicações. Por isso nós temos que estar atentos. Agora, eu tenho aqui ainda um texto que eu não gostaria de deixar por alta.
Deus, Ele quer uma coisa especial de você. E você não pode esquecer disso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, ele vai nos dar uma puxadinha que a gente tem que estar bem atento para não desobedecer. Verso 16 e 17 de 1 Coríntios capítulo 3. Aqui ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já pensou que privilégio o Espírito de Deus habitar em mim, habitar em você? Você não sabe disso, ele está perguntando. Não sabeis vós? Então, é um privilégio. Agora, ele diz mais o que? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você gostaria de morar em uma casa toda deteriorada, torneira ou entupida ou jorrando direto, esgoto entupido, sanitário com defeito, luzes, toda a instalação bagunçada, tomada não funcionando, telha, vazamento, piso arrebentado, paredes deterioradas? E aí, você ia gostar de morar em uma casa dessa? Eu penso que não. Eu, pelo menos, não gostaria de morar numa casa dessa, não. Acontece que o Espírito Santo de Deus também, ele gostaria de morar em um corpo perfeito, em um corpo sadio, em um corpo com a mente lúcida, em um corpo com os nervos calmos, em um corpo com um sangue frio, para que nas horas da dificuldade, para raciocinar, busca a alternativa de Deus, busca de Deus o caminho para agir com sabedoria. Ainda tem um texto que não poderia deixar de falar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Palavras de alegria. Ele nos diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora eu pergunto, você está glorificando a Deus no que você come, no que você bebe, no que você veste, no que você vê, no que você fala, no que você ouve, no que você lê, no que você assiste? Você está glorificando a Deus? Fazei tudo para a glória de Deus? Então, meus queridos, em vista dessa situação, eu devo entender que tenho que ser zeloso e prezar, devo cuidar dessa propriedade que pertence a Deus, que Ele deixou por um pouco de tempo sobre a minha responsabilidade, para que depois eu apresente a Ele em perfeito estado. Pela graça de Deus, eu falei assim: Senhor, me ajude a perder o prazer pelas coisas nocivas e a encontrar alegria e prazer nas coisas saudáveis. Você gostaria de fazer essa oração também? Senhor, me perdoe também pelos meus erros do passado e não ter zelado do corpo, do templo do Espírito Santo com tanto carinho como deveria, mas me ajude a ser mais zeloso daqui para frente. Eu fiz essa oração. Você gostaria de fazer também? Faça ela aí no seu coração. Deus vai te abençoar. Ele vai te dar força para você atingir esse ideal. E se você já fez, mais uma vez, meu apelo é o seguinte: renova essa decisão. Senhor, mais uma vez, me perdoe pelo meu passado, que eu fui negligente, que eu fui indiferente, que eu não zelei com sabedoria. Mas me ajude de agora para frente gostar das coisas saudáveis e abster-se totalmente das coisas nocivas. Que eu possa ter um corpo sadio, uma mente lúcida, nervos calmos e sangue frio, para responder com sabedoria e paciência, para que eu possa testemunhar de Ti para aqueles que necessitam. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Até a próxima semana, quando teremos mais um assunto precioso, que eu creio que você vai gostar demais.
Você foi criado à imagem de quem? É o tema da próxima semana. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até mais e uma boa noite. Amém.